Bora que bora, minha gente. Muito obrigado por mais um dia de trabalho. Obrigado a Deus, né, primeiramente. E hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial. Tá me dando aula. De conversa, nós tá aqui já umas 4 horas brincando. Entendeu? Sem trabalhar, no bate-papo. A pizza já esfriou, mas tá uma delícia. Isso, vou deixar o meu convidado falar. Gilson, seja bem-vindo. Você? Boa noite. Obrigado, Souza, pelo convite. É um prazer estar aqui. Já não estou mais tão nervoso, né? Porque o papo já se estendia. É louco. O Souza sabe acalmar os convidados, né, Souza? Tava dando um abraço. Tava abraçado comigo aqui, tava com calminho. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Estou aqui para ajudar, como sempre. Ajudar, nem vou falar em ajuda, né? Porque depois da aula que nós teve aqui já. Ó, se não tivesse gravado hoje com o Gilson, já. Só o bate-papo já tinha valido a pena, mas agora a gente vai registrar esse momento. Então vamos lá. Briago, eu tô de garganta seca, hoje eu tô. Você fala demais, Gilson. O problema é que você fala demais, mano. Chegou aqui 7 horas da noite, já vai dar meia-noite, nós tá aqui ainda e não fizemos nada. De barriga cheia, você tá, como tá as pizzas aí? Excelente. Deveria ser pizzaria também Micael, né? Mas como é padaria Micael que faz a melhor pizza da região do Taboão. Então, de parabéns. Você lembra o nome do pizzaolo ainda? Não lembro. Agora não. Quem lembra? Nicolas? Não. Kennedy. Ah, o Kennedy. Pedrão Henrique, ele lembra o Kennedy? Kennedy arrebenta nas pizzas. Parabéns, A pizza, Kennedy. pra quem só entende com medida, a pizza do Kennedy tem por volta de 1,5 dedo de altura. É 1,5 cm de altura. É muito servida essa pizza. Parabéns aí, Kennedy. Verdade, uma delícia. Gilson, vamos lá. Vamos bater um papo, vamos falar da vida, Bora. dos acontecimentos. Se você perguntar da vida do Gilson, eu já sei tudinho. Eu tô 4 horas conversando com o Gilson aqui já. Esquecemos de trabalhar. Gilson, casado? Casado. Mulher Vai brava? fazer 10 anos. Tô casado com a Carolina. Hum, História longa. Carolina. Mas já vamos fazer 10 anos de casado, dia 6 de dezembro. A minha parceira. 10 anos já, casado. Tem Quantos filhos? poucos. 3 filhos. 3 filhos? 3 filhos. Pretende ter mais filhos, Gilson? Eu acredito que já deu, né? A esposa quer ter mais um. Vamos ver aí o que Você não tem o que querer, não. Se a mulher quer, prepara. se a esposa quer, você não tem o que querer, não. Esquece. É a canequinha aqui da WJ Internet. Aí, ó. Panificadoras Pães dos Micael. Ô, Gilson, deixa eu falar pra você. Formação. Ô Souza, eu formado em Química e Teologia, trabalhei na área até 2007 no ramo químico. Eu acho que eu falei um outro curso que eu não tinha falado para você, né? Acabei de sempre surpreender, né, gente? Eu ia falar tecnologia. Eu fiz Química, né? Depois da Química, dentre o curso Tempo de Química, eu fiz Técnico Químico. Depois eu fiz Tecnologia de Informação, que era... Eu fui falar tecnologia, eu falei teologia, né? Teologia. Eu falei, o bicho tá Eu- estudando até a Bíblia Eu agora. estudei teologia na Escola de Ministérios de Guarulhos durante 3 anos e meio. Já concluiu? Não. No curso de teologia, ele lá era 4 anos e meio, foi quando eu tive que... O que aconteceu na época? Eu tive que viajar por alguns trabalhos, depois criança nascendo, terceiro filho, mulher grávida, aí chegou a pandemia, parou os cursos, eu não retornei Não mais. retornou mais. Correria também. Acabou ninguém saindo de casa nesse tempo aí. Gilson, onde você mora hoje? Fala pra mim que eu não sei onde que você mora. Eu Que moro, estado você tá morando hoje? eu moro aqui em Guarulhos desde quando eu nasci. Aqui, eu nasci ali no Bom Clima, no Hospital Bom Clima, e morei durante 9 anos na Tiradentes, na Avenida Tiradentes. Aí vim pro Micael com 9 anos de idade. Ia fazer 9 anos. Rapaz, você saiu da cidade e veio pro interior. Vim aqui pra, a gente chama de zona rural. Zona rural.
que hoje já está parecendo um centro, Um polo um polo comercial. comercial. Industrial ainda não dá não, senão vai estar mentindo muito já. 35 anos quase, 34 anos, vai fazer 35 em abril, que eu Você vim mora aqui aqui. pro Micael. Legal. Ô Gilson, hoje você trabalha com o quê? Qual é o seu mundo de atividade hoje? Comércio de vidros, tapetes, grama sintética, tapete personalizado e também ajudo minha esposa com a empresa dela, Gaudete. Ela vende cosméticos, lingerie, semi-joia. Eu tô lá dando um apoio pra fera. A mulher é uma máquina. É uma máquina. Logo, logo eu vou chamar ela pra vir aqui bater um papo. E Logo, logo, não vai demorar não. ela vai ficar feliz, porque ela já disse que gostaria de vir, viu? Já tá convidado então, Minha tá? esposa e o convite já tá no Já ar. tá feito. Já tá feito o convite. Ô Gilson, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente passamos aí agora nessa pegada aí político, momento político, né? Momento eleição. O que você achou aí dessa pegada aí? Você estava envolvido até o último fio do cabelo. Eu sei que não é muito, mas tava. Cabelo tem pouco, né? Cabelo tem pouco. Vai ver, são Mas as que não tem de cabelo, preocupações. tem de barba aí, ó. São as preocupações que tinha. O que você achou aí desse resultado? O que você achou aí? Vamos falar de política aqui pra começar. Porque tá muito vivo, né? Tá muito vivo, né? Tá com uma semana, nem uma semana. É bom que a gente esclarece bastante coisa, né? Eu acredito que cada cidadão tem que se envolver com política. É um dever. É um dever como cidadão para construir uma comunidade, uma cidade, um país. Eu acredito que tenha que ser dessa forma. Mas eu não pensava assim. Sempre gostei muito de política desde pequeno, de compreender como funcionavam as coisas, mas sempre como telespectador, nunca se envolvendo. Quando eu tomei ciência da importância disso, eu comecei a me colocar a serviço, e um serviço muito natural, embora esse último tenha sido realmente de corpo e alma, mas o sentido é o mesmo, o sentido de servir e de acreditar que está contribuindo com algo bom, que não é única e exclusivamente para mim, mas para o próximo e para a comunidade. Entendi. E desse resultado aí para prefeito, o que você acha? O que você acha que daí nesse segundo turno aí? Eu acredito que é o espelho do Brasil. Eu já imaginava que ia acontecer aqui em Guarulhos. A gente vê um país polarizado por questões políticas, por questões ideológicas, por questões econômicas. E como Guarulhos é uma cidade muito miscigenada, né? Eu não sei se a palavra é essa, talvez. Eu ouvi falar, você que é um cara culto, filho, pode falar. Porque Guarulhos é uma mistura de povos e uma mistura em todos os sentidos. Em comércio, em negócios, em povos. Aqui em Guarulhos tem gente de todo lugar do Brasil. Tem. Então a gente vive o que o Brasil vive, mas numa fração menor. Então por isso eu já acreditava que o cenário que se desenvolveria seria esse mesmo. E dessas 34 cadeiras aí, você acha que ficou faltando alguém para poder entrar lá? Que não foi reeleito, que não conseguiu chegar? Uma pessoa que você fala assim, mano, esse aqui tinha um bom trabalho e merecia chegar. Olha, de fato, não foi um só, tinham várias pessoas que têm trabalhos e estão tentando fazer a política da forma honesta, de uma forma clara, de uma forma sem corrupção, sem comprar o eleitorado com trabalho, porque a gente vê o que mais precisa no Brasil inteiro é emprego, trabalho. E aí você vê candidatos se aproveitando das pessoas terem seu tempo disponível e contratar por um mês essa pessoa para trabalhar, obviamente não
não vou dizer que é 100%, mas obviamente, se você contrata uma pessoa para trabalhar um mês para você por um salário de R$ 1.500, a tendência dela voltar em você é muito grande. Então, quanto mais você contrata, mais famílias você consegue chegar. É um modelo que eu não gosto, não acredito. Eu acho que é desigual para a política, mas é o que acontece e ficou muita gente de fora por conta disso. Mais feliz porque a Câmara teve uma renovação de 40%. As pessoas aqui de Guarulhos, os mais entendedores que falam de política, diziam que seria em torno de 25%, no máximo 30%. Ou seja, a sociedade já deu uma resposta muito boa. Ou seja, a tendência do trabalho dos vereadores da régua desse nível de qualidade aumentar para o próximo mandato, para a disputa ser ainda mais leal e sadia, vai ser bom e quem vai ganhar são os guarulhenses. A população, né? A população sempre ganha. Tomara. Tomara sim. Peça a Deus para a turma que entrou aí agora e fazer um bom trabalho, né? Sim. Vamos sair da política. Jussô, vamos voltar lá ao comecinho da sua infância. Você era um moleque muito levado, muito bagunceiro, você foi nessa paz aí sua? Nada. Tinha bagunça não, era muito inocente. Demorei a me desenvolver, era um menino muito mirrado, pequeno. Não falava alto com ninguém, não fazia nada de errado. Era um cara calmo. A única coisa que eu gostava de fazer era jogar bola e quando eu mudei aqui por Micael ainda pequeno, vivia correndo aqui por onde hoje é o Santa de Virgens. Ali era o meu quintal de casa. Bem no fundo da sua casa, né? Então eu saía do fundo da minha casa, atravessava o lago, subia lá no morro. A minha família me chamava para voltar para casa de lá, ali eu ficava brincando, tinha um campo, a gente ia para o campo jogar bola, ia para os rios que tinha aqui na região, Marronzinho, Esmeraldina, Lagoa Azul, ia nadar, e era a nossa festa. A gente vivia muito livre, sem arrumar problema, não tinha problema. Assim, foi uma infância, embora difícil como família e jovem, mas muito feliz pela liberdade que tinha. Né? Entendi. Seu primeiro emprego, Jussão? Primeiro emprego. Você lembra a idade? Lembro. Meu primeiro emprego foi na banca de jornal lá no Vila Fátima. A banca de jornal do Seu Mário, que hoje tem a academia ali na esquina, aquele prédio, ali na Otávio Braga, antes de chegar na Monteiro. Eu não lembro a altura. Ali era o supermercado Dia, até um tempo atrás. Aí hoje é a academia do Simfit, do Alan e do Diogo, né? Um abraço para eles aí. Ali atrás tinha uma banca de jornal, virando a esquininha. Tinha uma banca de jornal ali. E a banca era do seu Mário. O seu Mário é um amigo da minha mãe, que empregava minha mãe lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Minha mãe era faxineira lá. E aí ela falou, o menino tá crescendo, fazendo 14 anos, precisa trabalhar. Foi quando minha mãe mudou eu de escola, fui estudar no Valdivino e trabalhava lá, na banca de jornal, ajudando o seu Mário. E ele me deu o primeiro emprego e também me deu esse gostinho de entender um pouco do comércio. Ele comprou uma barraca de camelô, comprou fitas, cassete na época, colocou lá e falou, você vender, você vai fazer seu salário. E ali eu comecei a vender, vinha muita gente comprar fita de mim, graças a Deus. Comprava fitas na época tinha fitas de piada, de música sertaneja e tal, e o pessoal comprava bastante. Fita cassete? Fita cassete. E aí fiquei lá com ele, acho que até os meus 17 anos. Fiquei bastante tempo lá trabalhando. Bastante tempo. Porque 17? Porque foi a época que eu estudei no Valdivino. Aí ia fazer 18 eu voltei pro Micael. Fiquei bastante tempo. Veio estudar pra cá de volta. Isso. Aí lá a gente ia pro trabalho, depois ia estudar e do estudo eu ia pra casa.
Ele ajudou bastante. E minha depois disso família. aí, você foi fazer o que da vida? Aí eu jogava bola num time aqui de Guarulhos na época que tinha o Araçatuba, tinha uma conveniada do Araçatuba, ali no Parque Centenário, e jogava bola lá no time do Araçatuba. Fiquei lá até fazer 18 anos. Mas tinha remuneração disso aí? Ganhava alguma coisa? Não, só vontade de jogar bola, não ganhava nada. Mas ali saiu algum profissional? Sabe? Lá do meu time saiu o Cebola, o Cabeção, foram profissionais. Foram profissionais, jogaram no interior aí. Primeiro trabalho registrado. Primeiro trabalho foi na Balduco, com 18 anos. Assim que eu peguei minha reservista, fui procurar emprego e dei o azar de achar. Deu azar. Entrei na Balduco, meu primeiro emprego. Eu falo com os meus amigos até hoje de lá, de 20 e 24 anos atrás. Caraca, sério? E a gente tem contato até hoje. A gente tem um grupo lá dos amigos da Balduco. Eu converso com o pessoal até hoje. Trabalhei lá, entrei lá e o pessoal falava pra mim: não, você não vai ficar lá só 3 meses. A Balduco não contrata ninguém. Era assim, né? A Balduco não contrata ninguém. Você vai chegar lá, vai trabalhar 3 meses, eles vão te dispensar. E era pela contratado terceirizado. Tinha uma agência que chamava Trilha. Até hoje. Fui contratado por essa agência. Fiquei 3 meses lá. Aí depois a Trilha me chamou e falou: olha, te chamamos aqui porque é para renovar o seu contrato por mais 3 meses, estão gostando do seu trabalho. E aí eu fiquei lá e todo mundo falava: não, mas não vai chamar, porque lá é impossível, lá não contrata ninguém. Aí eu falei: não vai. Aí eu peguei o desafio, né? Peguei o desafio num contrato, então eu acordava 4h20 da manhã, 1 hora antes do meu irmão, que era uma briga lá em casa, né? Morava todo mundo dormia no mesmo cômodo. E aí ele falava: o relógio não pode ficar despertando, porque senão você vai me acordar. Então quando der 4h20 que seu relógio tocar, já levanta. Já levanta, não deixa tocando não, porque eu quero dormir. Meu irmão mais velho, o Anderson. Um beijo pra ele. Hoje ele tá lá em Joinville, Santa Catarina. Ah, tá no sul. Beijão, mano. Te amo. E aí era essa luta. Foram 2 anos e 7 meses nessa batalha lá. E aí eu trabalhei, chegava às 6 horas tinha que chegar às 5h30 lá para tomar café, se trocar, para poder 10 para as 6 estar no setor. Então tomava banho lá, me trocava, colocava o uniforme e subia para o setor. E ali comecei a trabalhar no início, batendo caixa, pallet, fazendo pallet, aqueles pallets gigantes, caixa de wafer que não tinha fim, descia lá, arrepiava. Até que chegou minha hora lá, me chamaram, falaram: não, a gente tá vendo que você tá trabalhando direito, você rodou na empresa inteira, me colocaram um pouquinho em cada setor, e eu fui bem em todos. E aí resolveram me contratar. A pessoa que me contratou lá era a gerente lá, era a Maria, e me contratou, colocou eu e mais uns amigos, que nós somos amigos até hoje, Marcelo, Feitosa, mais as mulheres, porque a gente trabalhou uma época no setor que só mulher. Aí o pessoal falava: nossa, vocês estão pegando moleza, né? Porque vocês estão no setor que só tem mulher, não pega peso e tal. Só que a gente sofreu durante 6 meses lá pegando peso, né? O pessoal achava. Mas depois era só pra gente descansar. Depois a gente foi pros serviços mais pesados lá também. E foi um lugar de muito aprendizado. Tem um amigo meu, Reinaldo, que o apelido dele é Digimon, ele falava assim, olhava pra mim e falava: você nunca trabalhou numa empresa não, né, cara? Eu falava: não. Aí eu perguntava por quê? Ele falou: porque você é muito deslumbrado, você fica olhando pra cima, você acha tudo bonito. E eu realmente achava, eu só via terra e bola e mato onde eu morava. Então, vou entrar dentro de uma indústria que fabrica biscoito, para mim era tudo uma novidade. Então eu andava pelo setor, olhando pro teto, para as esteiras, passando as máquinas funcionando. E eu adorava isso. E acho que foi por isso que eu fiquei lá também, porque eu gostava de estar ali, né? Gostava muito. Depois dali você foi para onde? Eu fiquei lá 2 anos e 7 meses. E aí, em março,
em janeiro, depois de uma época da campanha de final de ano, estava muito fraco os serviços lá e tal. E eu já, nessa época, como o pessoal já tinha um tempo de empresa, você já talvez não tinha a mesma aplicação do início e tal. E eles observaram isso e acharam que era hora de mandar para casa e me mandaram embora. Eu fiquei 2 meses e meio desempregado. E aí eu consegui um emprego na Vigor, onde eu realizei meu sonho, porque na Balduco eu vi o pessoal trabalhando, o pessoal do laboratório trabalhando lá na Balduco. E aí eu falava, poxa, se eu tiver oportunidade eu quero chegar ali, né, um dia, né? E eu tinha o quê? 20 anos. Era novão. Aí eu falava, se eu tiver oportunidade quero chegar. E vi ali, mas ali eu não tive oportunidade. Aí, quando eu entrei na Vigor, eu já estava esperto, olhando todo o movimento, trabalhando. Com 3 meses eu já fui efetivado lá, na Vigor, porque eu apliquei a mesma técnica que apliquei na Balduco, empenho, dedicação máxima. Chamava para hora extra, eu estava lá, não tinha problema. E ganhei já uma promoção muito boa na época. Uma promoção que triplicava o salário para operador de máquina. Com 3 meses, eu ganhei uma promoção para operar a máquina na empresa com um salário 3 vezes maior. Era tão anormal isso acontecer que eu tive que receber o meu salário por lei. Ele tinha que vir gradual, o meu aumento. Ele veio 35%, depois mais, acho que foi 35, 35 e 35, uma coisa assim. Não veio o aumento total, porque ia dar uma discrepância de salário e parece que não era permitido. E para quê? Para ajudar a montar uma máquina nova que estava chegando. Então o chefe lá, que me viu, gostou do meu trabalho, agora eu não vou me recordar o nome dele, se eu me recordar eu falo. Um grande homem também, um cara que me ajudou demais. Gente boa. Gente boa. Ele te deu aumento? Foi ele que me deu a promoção. Gente finíssima. Finíssima. Ele era muito respeitado lá, porque ele era um cara bravo. Infelizmente eu esqueci o nome dele. Ele tinha um bigodão pretão assim, ó, bem grandão. E todo mundo tinha medo dele. Bigode grosso, bigode grosso. Era bigode grosso. E aí esse cara viu meu trabalho e quis me dar essa oportunidade. Chamou eu e mais 2 pessoas e falou, cara, eu preciso de vocês. Vai chegar uma máquina aqui na empresa espanhola. A gente vai começar a envasar um certo tipo de polpa com frutas. E eu quero que vocês colhem nos caras e descubram tudo como é que funciona aqui. E aí o que acontece quando você dá muito tempo para o trabalhador? Ele observa coisas maiores. E ali eu já tinha ganhado minha promoção e eu já estava ali junto com o espanhol que veio para montar e o alemão, que era um brasileiro, só que ele morava na Espanha, trabalhava para a Tetra Pak. E ali a gente fazendo os testes de preparo, cuidando de toda a organização e construção dessa máquina. E aí eu via todo dia uma mulher de branco, uma japonesa de branco, passar na produção e pegar alguns produtos e levar lá para o laboratório. E aí veio aquela vontade que eu via lá da Balduco, só que eu não estava preso na linha de produção, então eu tive tempo de ir até ela, pedir para conversar e falei para ela, como é que faz para trabalhar lá no laboratório? Aí ela pegou e falou, você teria vontade de trabalhar? Falei, teria. Aí ela, você precisa estudar química, ou curso de química, ou técnico, você precisa estar estudando no mínimo 6 meses, e se você tiver, quando abrir vaga lá, eu te chamo. Na outra semana eu estava inscrito na faculdade. Sério, mano? Estava inscrito e fiquei caladinho, porque eu já aumentou meu salário, podia pagar, a faculdade era R$300. Era barato. Eu ganhava 970 e pouco em 2002. Então, eu conseguia pagar a faculdade e esperei passar 6 meses e falei para ela, olha, eu estou fazendo, tá aqui a documentação, ela olhou na minha cara, arregalou o olho, japonês arregala o olho.
falou, sério, você fez? Desacreditou, hein? E aí ela falou, eu vou dar promoção para uma pessoa, vai surgir uma vaga lá e eu vou te chamar para ser auxiliar de laboratório. Você topa? Eu falei, é o que eu mais desejo na vida. Eu quero sair daqui agora. E aí, só que aí a máquina da linha de produção ainda não estava pronta. Não estava pronta. E aí ela veio, um certo dia ela veio e falou, ó, a vaga é sua, tá lá. Agora você precisa falar com o seu chefe para te liberar. Aí eu fui falar, Galvão, o nome dele. Ô, Galvão, um abraço. Era Galvão. É por aí ainda. O Galvão era uma baixinho alemão, lembrei o nome de um. Aí eu fui falar com ele. Falei, eu e ela. E aí nós fomos falar com ele. Falou, mas eu dei a promoção pro cara trabalhar aqui, pô. Aí vocês me ferram, né, meu? E ficou bravão e tal. Aí coçando a cabeça, falando, não é possível. Ele falou, ele olhou pra mim, foi muito rápido, mas só que ele olhou pra mim e falou, é o seu desejo mesmo, o seu coração? Eu falei, é. Ele falou, então vai em paz. Amém. Parabéns, cara. E aí eu fui trabalhar, cara. Ele bateu e falou, você sabe que você arrumou um problema pra mim, agora eu vou precisar arrumar um cara pra ficar no seu lugar e tal. E ele arrumou. O Adilson ficou lá, um amigo meu. Adilson ficou na máquina e trabalhou durante muitos anos lá. Pode ser que ele esteja lá até hoje, o Adilson. E eu fui pro laboratório. Comecei no laboratório como auxiliar de laboratório. Depois eu ganhei promoção para analista de laboratório júnior. Depois eu fui para analista de laboratório normal. Trabalhei em análise físico-química, análise microbiológica e análise química durante 7 anos lá. Praticamente 6 anos e 9 meses no laboratório, 7 anos e 8 meses. Eu estava na empresa que foi a ascensão muito rápida, né? Foi uma ousadia de jovem que deu certo, né? Ô, Gilson, uma pergunta assim, você tem vontade hoje de voltar? Não para trabalhar, porque eu acho que para trabalhar acho que não funciona, mas voltar e ver se tem aquela galera, quem ficou, como que tá a fábrica, ter a liberdade de entrar dentro, era Vigor, né? Onde que ficava Vigor aqui? No Belenzinho, Joaquim Carlos, a rua Joaquim Carlos. Ela sai de lá da Celso Garcia e desce, tá funcionando lá na planta ainda. Aí voltar e passear e olhar assim pra mano. Aqui eu passei um tempo bom, assim. Eu passo lá na frente de vez em quando. Passo de vez em quando eu trabalhava muito nesse novo trabalho. Tinha que passar lá algumas vezes, que eu ia ali pro Belenzinho, passava na Catumbi, então passava ali perto. Dá aquela nostalgia, eu sou um cara muito nostálgico. E aí dá aquela nostalgia. Mas eu acho que passou, página virada. Eu fiz muito bons amigos lá que, com certeza, pela amizade, não pelo trabalho. Muitos deles não estão mais lá. Mas se eu tivesse oportunidade de estar próximo deles e conversar, ter um fim de semana ali, fazer algo junto, eu ficaria muito feliz. Assim, que a vida nos tira essas possibilidades, porque cada um vai para um caminho e é natural e está tudo bem. Mas dá uma saudade da galera, assim, é muita gente que a gente acaba conhecendo e ficando pelo caminho, né? Muita gente. O negócio é, imagino, 7 anos. Pois é. 7 anos não é 7 dias, né? Ali eu analisava, tinha uma análise lá que a gente fazia, e por isso que eu gosto de pizza aqui da padaria Micael, análise de degustação. Então, a empresa me treinou para ser um degustador dos produtos. Então a gente fazia durante muito tempo a degustação desses produtos para pegar no paladar qualquer desvio de característica de produção. E eu tinha, até hoje eu tenho o faro muito aguçado para isso. Peguei bem, fui bem instruído, né, as equipes onde a gente ia fazer os cursos. Que da hora. Seu trabalho era comer, bicho. Era experimentar. Eu não comia, experimentava. Ele experimentava um pouquinho de um pouquinho de... O cara que você não via no refeitório era o Gilson. Via que eu comia lá. Pai do céu!
Comia bastante lá. Uma amiga minha, a Maria Cláudia, um grande abraço. Se um dia você ver esse vídeo, ela mora lá em Mococa. Maria Cláudia, ela... Mococa Nordeste? Não, Mococa aqui interior de São Paulo. Ela me ensinou a comer. Eu só comia arroz, feijão e a mistura. Arroz, feijão, mistura, não comia mais nada. Ela falou, mas não pode e tal. Era ruimzinho. É porque era o costume que a gente tinha, né? E o moleque não liga muito pra isso, né? Então eu pegava um pouco de arroz, um pouco de feijão, a mistura que tinha do dia e comia e tomava suco ou refri. Não, eu tomava muito refrigerante lá. E aí a Cláudia começou a falar assim pra mim. Você tem que pôr legume aí, verdura aí, tal, experimenta, não é ruim e tal. E ali eu comecei a experimentar e hoje em dia o meu prato é colorido mesmo. Eu gosto de comer salada, gosto de comer legume, um refogado e tipo, é o que faz o meu Lembra prato. das experiências, né, cara? Então, por isso que eu falo, é a experiência, encontrar a pessoa que você fala, meu, você tá aqui ainda, que legal. Tá bem, tá lá porque gostou de ficar lá e Sim. tem uma paixão muito grande por aquilo ali. Entendeu? Tá porque também tá de saco cheio, já não quer fazer mais nada, quer uma aposentadoria no tempo e pronto. Mas isso é uma maneira que eu falo em voltar dentro da empresa. Sim, sim. E aí dentro dessa degustação, mas a gente só não degustava iogurte. Eu degustava manteiga, margarina, creme de leite puro. Não tinha que pôr na boca ali, saber se o gosto estava de acordo. E eu levava muito a sério e eu sou bom nisso até hoje, assim. Eu pego qualquer... Você já chegou a reparar alguma diferença e falar isso aqui tá errado? Hoje, na hora do trabalho? Fora. Várias vezes, várias coisas. Tanto no cheiro quanto no sabor. Você nunca ligou lá? Nunca teve a coragem de falar, ó, não, aqui... coisa da vigor, aqui fora, não. Nunca peguei nada aqui fora. É porque lá o padrão é bem rigoroso. Uma época teve até um desconforto lá na Vigor, porque eu detectei que o aroma de um produto estava trocado. Então estava invasando um produto de frutas vermelhas. Estava invasando um produto de morango. Só que o aroma era de frutas vermelhas. Quando você comia, gosto de morango. Então estava normal esse invase. Só que o aroma era de fruta vermelha. Eu desci na produção, peguei o produto, coletei, subi lá, peguei o produto do invase e peguei do tanque e fiz as comparações. Tudo bateu com o que eu estava falando. Quando eu peguei a polpa estava com o aroma trocado. A polpa que era injetada no iogurte estava com o aroma trocado. Eu pedi para parar a produção, deu um desconforto e tal, mas tamanha a aplicação. Porque você acostuma com aquele sabor todo dia. Então qualquer detalhezinho que sai do lugar, você sabe. Aí eu pedi para parar a produção, aí foram investigar e realmente a indústria da polpa mandou uma polpa invertida, com aroma errado. Entende? Então, lá, as pessoas que estão para fazer aquilo realmente vão fazer, dificilmente saia da fábrica. E o que saiu ali errado, o que acontece? Descartado. É prejuízo. Lá, como era início de invase, tinha alguns pallets prontos, mas nada absurdo também. Não chegou a rodar uma produção muito longa. Então, mas causou um desconforto, porque vem a gerência da fábrica, vem e fala, não, como é que você para a produção assim e tal? E se eu tivesse errado, talvez eu teria sido mandado até embora, entende? Por conta disso. Mas aí quando foram perceber que realmente o que aconteceu era mais grave do que eles pensavam, porque normalmente acha que a polpa tá ruim, o produto tá estragado, só troca e manda bala. Mas nesse caso era realmente um aroma de um lote, estava totalmente invertido. Caraca, mano, deve ter um paro muito bom mesmo. É difícil. Hoje eu uso isso com vinho. Eu nem vou falar de vinho, que você e vinho é um caso sério. Já pensou em ser um degustador de vinho? Não, eu já sou. Não. Degustador. Receber para isso. Profissional não. Receber para isso. Não tenho. Você acha que não tem? Não tenho. Eu trabalhei. Para ser,
para ser um sommelier, você não só precisa querer e gostar disso, mas também você também tem que ter a capacidade de viver experiências que cabe você a viver. E no caso, para mim, tipo, alguns vinhos, eu tomo vinhos baratos, viu, gente? Então é coisa que dá pra gente comprar. Alguns vinhos eu não teria condições de comprar e não teria sentido. Então eu não tenho essa vontade. Eu já trabalhei numa hotelaria, 5 estrelas até na época, e eu lembro que vinha os caras lá, vendava os caras, ganhavam na taça, aquela... Todo aquele charme. O cara falar, a garrafa, a safra, que bichinho esse cara tem, mano. O cara sabe de que ano que é a garrafa, cara, dessa porcaria aí, mano. Não dá pra acreditar, mano. Os caras eram muito ligeiro, eu ficava olhando assim, ó. Mas esses moleques, esses caras devem tomar vinho desde os 14 anos de idade, bicho. Não é possível, mano. Não é nada, tipo assim, claro, com todo respeito aos profissionais, né, os sommeliers. Não é nada demais, é treino. Quando a gente condiciona a nossa mente a treinar para aquilo que a gente está designado, a gente vai subir no nível muito. Então, realmente sobe o nível. Então, não é um dom, não é algo que nasceu para ser. É uma escolha. Você escolheu fazer aquilo e quer fazer bem feito, você vai treinar. O treino vai ser uma insistência e uma repetição tão grande que isso vai te elevar num nível muito alto e vai te colocar em lugares muito bons. É uma questão de escolha. Quem quiser fazer esse teste, qualquer pessoa comum que quiser ser sommelier ou quiser ser degustador de outro tipo de produto, tem gente do ramo cosmético que ganha a vida sentindo aroma e perfume de fragrâncias, de produto, ou de shampoo, ou de creme. Então só cheirando. Né? Então, é questão de se aplicar mesmo. Eu vou falar uma coisa pra você. Se for uma coisinha boa, chama eu. Se não for, tô fora. Eu com vinho, se for Malbec, me chama pra beber. Degustar não. Vamos tomar um e comer uma boa carne assada. No final e aí no final da noite eu te falo que vinho é a safra, eu te falo tudo, mas só no final da noite. No momento eu só tô aprendendo aqui. Ô Gilson, planos pro futuro. Muitos planos, né? Um homem sem sonho e sem plano, ele não sabe para onde vai, né? Eu tenho alguns planos, né? Planos pessoais, planos familiares com a família e planos com as oportunidades que a vida nos dá, né? Vamos falar nos familiares. Já Deus me concedeu muitas bênçãos, né? Graças a Deus. Foi uma esposa maravilhosa, 3 filhos maravilhosos, que nós desde namorados a gente pensávamos em ter 3 filhos. E hoje a gente contempla o que a gente pensou há anos atrás, sem nem saber que iria se casar. E isso pra gente todo dia um motivo de alegria e de agradecimento. Já conquistamos isso, a gente tem a vontade de construir, né, de conseguir conquistar a nossa casa, o nosso lar, da forma que a gente já pediu a Deus e a gente acredita que está a caminho. Né? Temos nossa casa onde a gente mora hoje, graças a Deus, é onde eu cresci, né? Onde ficaram a herança do meu pai, do falecimento, e que a minha mãe, como guerreira, preservou para a gente lá, é onde eu vivo até hoje. Mas como dever de pai e mãe, a gente tem essa vontade mesmo de ter um lugar para nós deixarmos para os nossos filhos, assim como minha mãe teve o privilégio de deixar para nós também. Esse canto. Né? Mas sonho pessoal. Sou um cara muito ligado com a tecnologia, não é de hoje.
Não né? é nada. Não é de hoje, eu sou muito antenado com a evolução tecnológica. Não tenho a capacidade de estar no mesmo nível das inovações, né? Não tenho o iPhone do ano, não, Por pouco tempo, né? né? A Não oportunidade você tenho, teve hoje, né? não tenho o melhor computador. Bateu na A porta, né? oportunidade bateu hoje. Você não É questão de escolha. Eu falei para ela ligar semana que vem, né? Quem sabe, né? Quem sabe? E não tenho o melhor computador, não tenho o melhor nada, mas a internet nos deixa conectados às coisas boas e coisas que possam ser acessíveis, depende do quanto a gente se aplica. Penso em fazer cada dia dar mais certo um grupo que Deus colocou no coração da minha esposa um nome, e eu acredito que a gente está indo no caminho certo, que é o grupo Gaudete de Vendas. Deus inspirou para ela esse nome no coração dela, esse nome virou o nome das semi-joias a princípio que a gente vendia, que é Gaudete Joias, semi-joias, né? Que nós não vendemos joias ainda, talvez no futuro, né? Se Deus abençoar. E eu pensei no macro em criar um grupo de vendas, e ela é a executora dessas vendas, e eu acredito que mais para frente eu vou poder dar muito mais suporte para ela, para que essa empresa realmente saia do papel de uma forma organizada, estruturada, e que ela possa gerenciar essa empresa durante belos anos e fazer crescer, porque potencial e capacidade a minha locomotiva lá de casa tem, né? Esse é um objetivo pessoal. A vida apresenta pessoas, né? Nesse grupo último que a gente participou, maravilhoso, igual você, e nós estamos pensando em elaborar coisas boas, e acredito que vai acontecer. Que Deus já está colocando a mão, e que basta a gente andar com cuidado, com carinho, com dedicação, que as coisas vão acontecer. Acredito que a gente possa se completar mais as pessoas que virão, que já estão conosco. Se completar no sentido de ter tipos de líderes diferentes nessa equipe, isso é bacana. Um executor, um estrategista, uma pessoa mais do lado que cuida Vai falando que eu vou dando o nome, vai. Um executor. Um executor? Pode ser eu. O idealizador. Idealizador? Eu. É o Gilson. Vai lá. Uma pessoa que cuida da parte financeira. Pode ser o Guilherme. Financeira é o Kaká. Ah, não, sim. Ele dá estudo de finanças. Não vamos falar dos ricos. É das pessoas que... Eu confundi aqui. Eu confundi aqui a pergunta, vai. E um cara que realmente, assim como você, ele também é muito bom de network, é o Guilherme. Não, conhece muita gente. Ele tem o poder, como que ele fala, eu tenho o poder. Tem acesso. Ele tem acesso, né? Ele convence as pessoas. Tem o nome correto, mas eu esqueci. Poder de persuasão. Isso. Eu tenho poder de persuasão. E leva até ele que eu converso. Que a gente conversa. E ele conversa de verdade, ele consegue. E você também tem esse network bom. Isso é bacana. E cada um do seu jeito. Eu sou o preguiçoso do grupo. E cada um do seu jeito. E eu acredito que isso aí, se a gente afinar e apurar... Vai, continua falando. Tem mais gente aí pra gente colocar. Mas aí... Você vai dar spoiler aqui, aí... Não, deixa quieto. É melhor esperar. Eu não ia nem falar isso, mas... Mas tá falando de equipe boa, mais nada. Na equipe tem gente sensacional. Que grupos bons, tá falando. O pessoal vai conhecer. Tem? Grupo bom. Até o grupo da política. Não, tá falando bom. Não, ruim não. Calma, o grupo da política que a gente montou é excelente. Top. De pessoas muito boas que doaram seu tempo por uma causa. E aqui eu quero até deixar o agradecimento, o meu beijo e o meu abraço para todos, porque assim, foram dias de doação. E só quem vai poder pagar essa doação é o cara lá em cima. Eu ia falar o nome dele aqui, mas deixa aqui. Não pode. Sai muito caro, né? Sai muito caro, é uma questão de vida.
Hein, Thomas? Hein, Thomas? Você Faz vai o poder quê? pagar? Faz o quê? Faz o quê? Faz o Faz o quê? quê? Ai, ai. Aí é muito caro, né? Não é assim, não tem preço, na verdade. Não é Verdade, caro, é verdade. não tem preço. Então, tipo, desde a... E pessoas gabaritadas com um currículo extenso resolveram ajudar a gente. Cê é louco. Elizabeth. Foi um prazer em conhecê-la. Pessoas que trabalham no transporte, que não tem tempo e chegar em casa cansado e falar, vamos lá para trabalhar à noite, igual o Hélio e o Odair. Dois vagabundos. E são pessoas que conhecem outras e têm traquejo com lidar com o ser humano. Tipo, encontrar a pessoa hoje, conversa, tem uma conversa boa e amistosa, e é bonito de ver. E para não falar mais assim, não esquecer de todos, né? Mas todo mundo que nos ajudou, as meninas do marketing, todas as pessoas envolvidas no grupo. O Léo, o Léo, o Léo, cada um com a sua. O Léo é uma máquina, cada um com o seu O André jeito. também, você é louco. O André é pra fazer, vamos fazer e pronto, acabou. O André chegava cansado do trabalho, né? O trabalho do André não era fácil também. Desmontar e montar van escolar não é fácil. Fazer banco, parte de estofado, não é fácil o cara chegar depois de um dia de trabalho. Então a gente tem que, tipo, é até injustiça citar nome, porque pode esquecer alguém, né? Desculpa que a gente vai esquecer. Mas foram pessoas maravilhosas. Então, daqui acredito que a gente vai ter oportunidade de trilhar caminhos de mão dada com muita gente. Isso é bacana. Não quero não ouvir pessoalmente, desculpa, mas eu sou bem sincero. Não quero. Se for fazer festa, me chame. Se for pra passear, me chame. Mas, ó, se for pra me arrumar problema... Não me chame. Nossa, Souza, não me chame. Pelo amor de Deus. Mas é isso, assim, grupo bom. E desse grupo bom, a gente... surgiu muitas coisas boas. Surgiu, né? Na boa surgiu. E vai surgir muitas coisas boas. Eu acredito que todos nós podemos... num tempo certo que Deus preparar, vamos poder usufruir dessas coisas boas. Porque a gente não vai esquecer dessa equipe de jeito nenhum. Tomara que vocês não esqueçam de mim. E não esqueçam da gente. Mano, vocês podem esquecer de quem for, mas de mim vocês não esquecem, eu tenho certeza. Aqui não. De mim, do Gui e do Kaká vocês não esquecem. Tenho certeza. Ó, pode fazer o corte, Henrique. Eu, o Gui e o Kaká, nesse grupo ninguém esquece. Lucafes, você mora no meu coração, parceiro. Lucafes Kaká cê é louco. Se ele não infartou agora, esquece, nunca mais ele infarta. Nós aprontava com ele. Generoso, cara que pagava almoço, café da manhã. Eita, obrigado pelo aquele almoço, Kaká, que você proporcionou pra nós. Pra toda a equipe, né? Pra toda a equipe. Se ficou alguém fora, é só pedir pra ele. Ele tá devendo agora. Ele tá devendo pra quem não tava. Entendeu? Tinha uma galera que não tava. E vai ter aonde o almoço? Onde foi? Até apareceu aqui, ó. Padaria me caiu. Foi lá, não foi nem combinado, ó. E pagou o almoço lá pra todo mundo. Kaká fez coisas que, olha, sem palavras. Tem alguns agradecimentos que a gente poderia fazer aqui, mas eu não sei se eu lembro do nome de todas as esposas, mas aí eu falo em nome das mulheres, de todas as mulheres, que de certa forma suportaram a ausência dos maridos nessa época. E até o Souza falava assim, não tem como não dar briga nessa campanha, porque eu sei o que eu estou falando. Só como Deus foi muito bom com a gente, ele avisou antes, todo mundo tomou cuidado, né? Mas a generosidade das esposas também por suportar esse tempo. Acabou agora, mulheres. Agora é vida nova. É tudo de vocês agora. Os maridos é tudo de vocês agora. Agora vocês vão ter que aguentar aí, né? Aguentar aí a noite. Agora elas vão querer que volte a política. Voltar logo esse grupo aí, porque eu não tô aguentando ele aqui em casa mais. Entendeu? Mas a política é assim, é dívida, o cara sai endividado, solteiro, toma gaia. Entendeu? É a realidade aí de muitos grupos aí. De aventureiro. Não, vou chegar lá.
falido, endividado mesmo, devendo pros agiota, que tem uns aí que ganhou e perdeu, tá tudo devendo pra agiota, tá devendo cadeira pra meio mundo aí, infelizmente, tá devendo sim. Ah, isso serve, você sabe com que eu tô falando, você deve cadeira, você deve. Não vou generalizar 100% aí, mas muito tá devendo cadeirinha aí pra agiota e pra tudo mais. E o lado bom disso foi o quê? A experiência, mais uma vez, não devemos nada pra ninguém, ninguém saiu com gaia, nem devendo, entendeu? Então estamos tranquilo, cara. Bem, tá Tamo tudo tranquilo, bem. entendeu? Vamos em frente. Vamos E em foi- frente. E foi um aprendizado muito grande. E aí, voltando aqui para os nossos objetivos, são esses três, acredito que a gente tem que focar mais. E um que sempre tem faltado, e eu acredito para todo o grupo, a gente nos falta tempo, e é por isso que a gente precisa galgar novos ares, para que sobre um tempo de qualidade com nossa família. Eu acredito, eu já me proponho, desde quando as crianças nasceram, estar mais presente, e eu realmente faço de tudo para estar próximo, levar na escola, buscar na escola, comer junto, sabe, ir dormir junto, porque eu vejo que isso é muito importante na formação delas, mas também de ter um tempo de qualidade na questão de lazer. A gente precisa, né? O tempo não deixa, a parte financeira não deixa, é difícil você pegar seus filhos e sair para viajar, você pensa em tudo, muito gasto, você acaba não fazendo. E é um objetivo também meu para os próximos tempos que virão. Gilson daqui, não vou falar muito não, porque deixa eu ver numa data. Gilson daqui 5 anos. O que você fala assim, Gilson, daqui 5 anos? Como você arquitetará daqui 5 anos? Olha, eu espero, daqui 5 anos, estar com a parte ter concluído o restante da construção da casa que eu moro hoje, ter aberto a primeira loja da Gaudete, uma loja física, porque no meu último empreendimento, né, no meu último empreender, não julguei necessário ter uma loja física, só que hoje, com a experiência que eu tenho, eu já julgo necessário, é muito importante, embora o digital fale muito alto, o e-commerce fale muito alto, mas ter uma loja física, para quem é comerciante, é primordial. Eu espero que daqui 5 anos a Gaudete já esteja funcionando muito bem. Espero, né, que esse grupo, que ainda não foi batizado, né, com um nome, né, não dá nome que não acaba quando você der nome. Não dá nome não. Mas espero que a gente já esteja pronto para gerir mais coisas, sabe? Que a gente possa estar pronto para trilhar novos caminhos e voos mais altos. Acredito que a gente possa ter levado centenas de pessoas ao novo conhecimento. Você sabe que eu já falei que a gente tem um objetivo de levar pessoas, amigos, pessoas próximas e parceiros de negócio para fazer formações. Sim. Esse é um objetivo. Eu acredito que quanto mais eu vou ir, viu? Pessoas, mas se você estiver dando aula, não sei se um dia eu chego lá, chega. Mas não precisa ser lá não. Pode ser bem próximo de nós. Tudo bem. Mas assim, eu espero que quanto mais pessoas estiverem falando a mesma língua num grupo, num ecossistema, melhor desse grupo alavancar. Então, por isso que a gente vê que pode transformar a vida de pessoas, levando pessoas ao conhecimento. E aqui eu não estou citando questão política e nada, é realmente para a vida. Desbloqueio, sentido da vida, aonde eu devo empregar o meu tempo, o que eu devo fazer e até deixar aqui um pequeno testemunho, dizer que não é fácil viver do simples, mas é necessário para que se construa uma base forte para o amanhã. Então alguém tinha que pagar o preço e hoje eu estou pagando esse preço porque eu espero ver minha família, meus amigos e pessoas próximas do cotidiano profissional melhores do que hoje, plantando coisas melhores para o futuro dos filhos, e é nisso que eu acredito. E por isso que eu
tento viver dessa maneira. Entendi. Um medo, Gilson? Um medo. Eu tenho muitos medos. É difícil falar que o homem não tem medo. Eu não tenho medo da morte, não tenho medo de morrer. Pode ser coisa que venha na nossa cabeça e até nos atrapalhe, e normal, como humano, mas eu tenho alguns medos e eu acho que são medos que ficaram por bloqueios de infância, por dificuldades de acesso, por querer ir até algum lugar e não conseguir, por não ter amparo, e eu não estou colocando a culpa em ninguém, né? Mas foram as dificuldades da vida que me apresentaram e eu não soube transpassar essas barreiras e eu fiquei com alguns medos nos quais eu me desinteresso de coisas que eu estou fazendo que talvez seja bom para mim, mas acabo vendo muita dificuldade e eu sozinho não consigo passar aquela barreira e travo. Tenho medo de aplicar muita força em algo e se frustrar. Eu tenho esse medo. E levando mais para a parte do coração emocional, eu tenho medo de não conseguir fazer dos meus filhos, da minha família, um modelo de família que possa ser exemplo amanhã. Então, eu tenho esse medo e eu tento me policiar todo dia para trilhar esse caminho, para que eu possa olhar para trás e ver que eu fiz o melhor que eu pude. Da hora. Um sonho. Sonho. Não é aquele ali não, Padaria Michelão. Pega aí que você tá mais próximo. Eu tô próximo. Eu tô falando pra você que é tudo sem querer aqui, cara. Sonho tá aí. Falou sonho, falou padaria, Me caiu. Quer sonho, Henrique? Desculpa. O sonho é meu. E você fala do sonho e eu como Eu sou uma sonho. pessoa muito sonhadora. Eu vou de... Então é difícil para mim falar de sonho. É porque assim, hoje eu já sonhei muita coisa onde eu colocava essas coisas num patamar inalcançável. Hoje eu não faço dos sonhos uma coisa no sentido de ilusão, mas eu trago um sonho mais próximo da realidade para ver como eu vou conseguir executar, né? Mas se tem que dizer um sonho aqui, eu vou falar que é o contra-medo, né? Em questão da minha família, dos meus filhos. Eu tenho um sonho que eu possa fazer o melhor para eles e vê-los, assim como eu pretendo, transformar a vida de outras pessoas. Tenho o sonho de deixar um legado mesmo para a família, para o local onde eu nasci, para a cidade. E um sonho de realizar, eu pretendo o quanto antes ir visitar minha família. Eu tenho família na Bahia. Eu fui na Bahia, eu tinha acho que 4 anos de idade, eu nasci aqui em Guarulhos. Irmão lá? Não, eu tenho tios e primos. Eu nunca tive a oportunidade de ir quanto adulto lá. E eu tenho esse sonho, essa vontade de ir com a minha família inteira para lá. Espero um dia realizar e proporcionar isso para a minha família inteira, sabe? De levá-los para lá para a gente fazer um passeio em família e curtir lá com os nossos, como é que a gente fala? Os nossos de lá, né? Os nossos de lá. Eu ia fazer uma pergunta. De lá que a gente veio. Eu ia fazer uma pergunta e você praticamente respondeu, mas pode ser outro lugar talvez. Uma viagem. Um sonho mesmo assim. Uma viagem, eu pretendo fazer o curso Itália, ir para a Itália e da Itália ir de trem até a Inglaterra. Dessa viagem, Inglaterra, Espanha e Portugal. Pretendo conhecer, de trem. Por que de trem? Deve ser muito da hora. Por que de trem? Porque assim, viver a experiência de algo que nós sempre vimos que a Europa tinha e você poder realmente conhecer o país de baixo ali, olhar as nuances, as diferenças. E esses países eu quero muito conhecer. Quanto tempo leva essa viagem? Olha, você pode fazer hoje ela, vamos supor, sem uma família, você pode fazer dentro de um mês tranquilamente.
tranquilamente. Você pega o avião, vai até a Itália, ou pega o avião e vai até Portugal e faz Vice-versa. É. Um mês viajando de trem? Não, você pode fazer ela, é porque eu não quero só passar. Quero curtir cada um pouquinho cada lugar. Cada lugar, É, cada cidade, é. cada estado, sim. Então é Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. São os lugares que eu pretendo ir. Família. Na Inglaterra minha esposa tem, e em Portugal minha esposa tem também. Olha aí, já ajuda. Quem sabe? Depende da cidade também, né? Mas quem sabe não passa por lá, né? Depende da cidade, porque pode ser longe do trem, né? Verdade. Quem sabe? A gente não faça junto essa viagem. Jogar areia nos seus olhos, não. Falar, nossa, nem pensei, o cara já falou que é longe. Já sabe de nada. Ô Gilson, hoje, quem é Gilson? O que você se identifica? Quem é você hoje? Gilson Gonçalves. Quem é Gilson Gonçalves dos Santos? Uma pessoa que já cometeu muitos erros, mas não porque quis, mas por falta de experiência, por falta de traquejo, por falta de aprendizado. É uma pessoa que tenta ser o mais transparente nas suas palavras, mas é muito polido, não gosta de xingamentos, não gosta de maltratar o ser humano, de rebaixar o ser humano de forma nenhuma, às vezes nem na brincadeira. É uma pessoa que hoje, com a cabeça que eu tenho, muito comprometida no que faz, pensa muito no coletivo, não penso nada no individual para mim. Uma pessoa que a cada dia quer melhorar, mas não por causa própria, não por objetivo próprio, mas sim porque acredita que ninguém consegue fazer nada grande sozinho. Então, a ideia do Gilson hoje é sempre estar se cercando de pessoas boas para dar as mãos e assim conseguir algo grande que possa ser visto, não para dizer eles conseguiram, mas para mostrar sim é possível para aquele que está vendo e movimentar a nossa região, a nossa cidade, até nosso país de alguma forma, dizendo é possível criar coisas grandes sem se envolver com corrupção, sem se envolver com coisa errada, fazendo um trabalho honesto, digno e que possa entregar sempre o que o outro espera, né? Claro, nas empresas que eu já trabalhei, já falhei, não sou santo, já desagradei algumas pessoas, me arrependo por isso, peço perdão a Deus todo dia, por não ter atendido da forma que a pessoa esperava, não ter feito da forma que a pessoa esperava, já errei, mas nesse trajeto, acredito que 95% das pessoas que eu atendi até hoje, ou que eu lidei com ela, eu não saí deixando uma mágoa, entende? Então, claro, deveria ser 100%, né? Mas a gente não consegue agradar todo mundo, mas fica aqui também o nosso pedido de desculpa e perdão para quem a gente, por eventualidade, tenha magoado ou machucado aí por algum motivo. O que o Gilson faz hoje? Qual é o seu ramo de atividade hoje, Gilson? Eu falei pouco que eu em 2012 eu iniciei o meu primeiro empreender, né? Com vidros. Trabalhei até 2022 única e exclusivamente com isso, só com vidros, e nesse momento eu estava sentindo que estava chegando a hora de mudar de ramo. E aí comecei a trabalhar com venda de tapete, piso emborrachado, grama sintética. Muito no início ainda também, né? Já fazem um ano e meio com isso, mas bem no meio, na questão política, então, bem parado. E hoje eu me vejo como um comerciante mesmo, um vendedor, um representante comercial de várias marcas e pronto para atender, trabalhar tanto no digital quanto no físico, com tráfego pago, com mídias sociais, que é o que eu aprendi a fazer lançamentos, essas coisas.
Então hoje eu trabalho com isso e espero continuar ajudando lá minha esposa com a questão do Grupo Gaudete de Vendas, que é o nosso principal objetivo aí de crescimento. Jussô, vem novidades por aí? Vem muita, né? Vem muitas e vem boas. Boas Vem novidades. muitas e bem boas. O Souza, que hoje está aqui entrevistando e com esse prazer, Estamos aqui ele batendo papo. Estamos batendo papo. colocou uma chama no meu coração e acendeu e não foi de hoje. Foi quando você falou que você queria fazer isso e queimou mesmo no meu coração. Isso já tem uns 6 meses. Tacar fogo, miserável. Tem uns 6 meses. Você falou, poxa, eu pensava em fazer algo assim e tal. E eu falei, poxa, isso é totalmente possível. Isso não tem aqui. As empresas que hoje tem em Guarulhos nesse ramo, ela não tem essa visão que a gente tem. E aí você colocou essa chama aí, eu tô pronto para corresponder da melhor forma possível. Vamos fazer um vulcão disso. E quem quiser saber da novidade vai ter que ficar acompanhando. Vai com o Souza pode aqui. fazer aí, ó, que vai sair um vulcão disso. Sim. Entendeu? Essa chama vai pegar fogo que vai virar um incêndio do bem, né? Um incêndio do bem, uma queimada do bem. Verdade. Coisas boas, entendeu? Jussô, então é isso. Hoje a gente teve um bate-papo curto, né? Foi curto. Sim. Foi curto. Sim. Foi o quê? 1 hora teve aí, Rick? 1h10, 1h10 minutos. Mas a gente ficamos 3 horas conversando. Ainda bem que gastou. Não, ficou todo mundo conversando. Eles conversando lá, nós conversando aqui. E ficamos no total de 3 horas conversando. Depois que nós vamos tocar, que tem que trabalhar. Vamos trabalhar agora. Verdade. Já tinha comido, bebido. Só para não deixar de citar também. Por conta desse ano sabático que a gente viveu, então eu estou colocando um ano porque esse trabalho começou até antes desse Tem um ano que nós começamos esse trabalho. Mas a ideia até começou um pouco antes, né? Digamos que essa ideia, ela meio que começou desde outubro do ano passado, mas começou a pegar força depois de dezembro. Eu acho que veio antes de outubro, não foi? Quando que foi? Mas eu estou dizendo o desligamento do trabalho, que aí a gente falou, empurramos o nosso amigo, foi dezembro. Então aí a gente começou a pegar firme. Aí você falou de algo que falta, que precisa e que realmente aí eu queria deixar aqui. Como vivemos esse ano sabático, eu quis realmente me afastar dos afazeres da igreja por esses motivos, para não ser mal interpretado, não ser confundido. A gente sabe que muitas pessoas na igreja usurpam das amizades, da fé, do coleguismo das pessoas ao bel prazer na questão política. Eu não queria fazer isso, tá? Então eu me ausentei dos afazeres lá dos amigos que me convidaram para o EJC, para o ECC, ficamos distantes aí da pastoral da igreja, pastoral familiar, das leituras bíblicas, e eu estou com o meu coração pedindo esse retorno, então eu estou voltando para fazer isso, e dizer também que eu estou muito feliz com a minha filha agora cerimoniária, ela está com a atividade dela. Um beijo, Júlia. E logo, meu filho Giovanni e o Gabriel, logo eles também estão aí te acompanhando, viu, filha? Faz direitinho para você ensinar seus irmãos, tá bom? Um beijo para vocês, o papai ama vocês. Você é da Igreja Católica, certo, Gilson? Sim. E da paróquia? Paróquia Santa Luzia. Santa Luzia, tá uma obra lá sensacional. Assim, eu sou um católico e cristão que eu vejo muito o externo. Assim, o Papa Francisco pede para o cristão assim, seja um servo, né, um fiel em saída, um cristão em saída. O que é um cristão em saída? Aquele que olha para fora da igreja. E eu olho muito isso.
E eu não prego divisão de religião. Eu sei e respeito todas as religiões. Eu sou católico, apostólico, romano e espero assim morrer, não por convicção de sabedoria que eu li na Bíblia, não, mas é pelas graças e milagres que Deus fez na minha vida e me provou que era a mão dele e se ele me deu essa bênção aonde eu estou, eu acredito que ele possa dar a bênção em qualquer lugar que eu estiver. Entende? Então isso não é demérito para a religião nenhuma, mas eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho para unir os irmãos. Então, até por isso eu aceitei o desafio do nosso irmão Thomas Braga, porque eu acredito que a gente tem que ser cristãos que queira unir pessoas e não trabalhar com divisão. Então, mas eu não só frequento Santa Luzia, eu gosto muito da comunidade Aliança de Misericórdia, eu gosto muito da forma como o arauto do Evangelho trata o sagrado. Então, hoje, eu não me vejo um membro de uma única só paróquia, mas um membro que precisa estar em outros lugares, assim como na Aliança de Misericórdia, que tem prestado um serviço tão belo para a sociedade, ali na Praça da Sé, com as pessoas que moram na rua, com as pessoas viciadas em droga. Ele tem feito um serviço de amor belíssimo durante muito tempo. Isso cativa meu coração e é por isso que eu gosto muito dele. E no Arauto do Evangelho, pelo zelo com o sagrado. O Arauto do Evangelho é assim. Já ia te perguntar, agora fala. Lá é assim. Hoje a gente vê muita banalização com a fé, em qualquer religião, tá? Banalização com a fé e com o que é sagrado. Quando a gente vai até o Arauto do Evangelho, você vê um respeito, um temor ao sagrado, mas de forma de amor, a questão do altar, a questão do serviço, a questão da colocação dos membros, o respeito com a Sagrada Eucaristia, que nós católicos cremos que é o corpo de Cristo. Eles têm um respeito e um zelo tão grande que comove e que mostra assim, ó, estamos diante do nosso rei, sabe? Do nosso rei Salvador. E estamos diante de corpo e espírito. E isso é belo, isso entra no nosso coração como uma flecha. Então as pessoas que vivem dessa forma, e aí eu não vou menosprezar nenhuma, porque olha a diferença de uma comunidade igual a Aliança de Misericórdia, que é uma comunidade tão viva no sacramento, mas que ela está em busca daquele que mais precisa de Jesus, que é aquele que está afastado, e uma que zela mais o que tem, que é o Jesus sacramentado que está lá. São dois paradigmas diferentes, mas eles dois estão fazendo o serviço belo do jeito que tem que ser. Por quê? Eles estão fazendo igual aquela parte que eu falei para você da degustação. Você degusta, você fica excelente no que você faz. Quando você ama na rua, ama, você fica excelente no que você faz. Então você consegue olhar para um morador de rua e se compadecer dele, assim como Cristo se compadece, né, com o coração do próprio Cristo. E os arautos do Evangelho, ele consegue te dar a reverência do sagrado num nível alto para te ensinar como compreender a majestade divina. E isso também é bom, mas por que é excelente? Porque eles praticaram. Então são dois paradigmas que a pessoa pode falar, mas uma comunidade é de um jeito, outra de outro. Não, mas elas prestam um serviço a Deus com excelência. E é isso que a gente tem que focar. O que se faz bom tem que ser exaltado. E eu acredito também que, só que eu não conheço, que nas igrejas evangélicas existe muito serviço social. E eu já vi alguns acontecerem. Que tem o serviço de excelência. Embora eu não conheça a fundo. Mas é isso. A gente tem que sempre mirar nos serviços de excelência
e dar graças a esse serviço de excelência, porque é isso que movimenta o mundo. É isso que vai dar a rocha para que esse mundo se permita ficar de pé enquanto Jesus não volte, né? Verdade. Então, eu acredito nisso. O trabalho de excelência segura isso aqui. E você falou uma coisa aí agora que é, quando eu sinto firmeza, chega, ó, os braços arrepiam, cara, parece que pediu o cabelo, dá um grau. E você falou aí agora sobre o católico e o evangélico, tá aqui, dois opostos, né? Eu sou evangélico, Sim, você é católico e todo mundo serve o mesmo Deus. exatamente. Cada um tem sua crença e cada um serve o mesmo Deus. Exatamente. E se dá bem, graças a Deus. Esse é o nosso papel. Eu te respeito, você me respeita e tudo que pode fazer de bem a gente faz junto e que bom, cara. Acho que é isso aí. E o que não pode a gente policia, né? Policia. É isso. Um puxa a orelha do outro, ô, presta atenção. Ô, ó, É isso. é isso, cara. É isso. Ó, os outros ficam se matando aí, que não sei o que, é católico. Não, para, cada um segue a crença que acha melhor e Vamos pronto. que vamos. No final, Deus é o juiz e se a alma e o coração estiver limpo, lavado será pelo sangue do Cordeiro. E aí vamos que vamos. Traduzindo, se não tiver, tu tá lascado. Traduzindo, se não tivesse, tu tá lascado. Jussão, coisas novas virão. Suspense. Sal Henrique aqui sim, né? Tem que dar um cala a boca nele, tem que deixar ele amarrado, né? Ele escutou tudo que você tava falando, ele escutou. Todos os planos. Sim. Onde está enterrado o ouro. Ele pode ter gravado a gente no Aí carro. lascou. Ele gravou, Henrique? Ele é o único cara que vai falar pra nós. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Entendeu? Eu, Henrique. Então é o seguinte. Coisas boas virão. Vão permanecer com fé em Deus. E tenho certeza que já deu tudo certo. Já deu. Só basta nós gastar um pouco de tinta de caneta Exatamente. ou de impressora. Eu não sei qual vai ser E primeiro. tempo. Porque o maior valor do ser humano É o tempo. é o tempo. Se a gente pôr tempo nisso, Vai acontecer muito cedo. Então, para vocês que estão assistindo Papo com Souza, que hoje está batendo um papo com o Gilson, novidades acontecerão. E logo, logo nós informamos. é isso. É isso. Quer mandar um abraço, um beijo pra alguém, Gilson? Fica à vontade. Beijo de coraçãozinho, né? Pra minha família, especialmente pra minha esposa Carolina, pra minha filha Júlia, pro meu filho Giovanni e pro meu filho Gabriel. Coração e beijo do papai pra vocês. Pra minha família inteira, meus irmãos, minhas irmãs, pros meus amigos, parentes, pessoas que me conhecem aí. Quiser conhecer mais e vir, chega perto da gente, vem ver o que a gente está construindo, é coisa boa. Se você fizer parte também, sua vida será transformada. Vamos junto. A oportunidade justo está dando. Vamos. Não vem quem não quer. Tamo junto. Gente, é isso por hoje. Estamos batendo um papo com o Gilson aqui, que é meu parceiro. Virou um parceiro meu. Conheço o Gilson um pouco menos de um ano, né, Gilson? Tá aí. Tem cruzando, um ano, um pouco mais já, né? Um pouquinho mais de um A ano. gente se conheceu um pouco antes do final. Isso. Um pouco antes do final do ano a gente já estava aí junto. E foi uma amizade muito boa que a política trouxe para nós. A política trouxe muitas coisas boas para Intensa, nós. né? Foi bem Intensa, mas muito divertido, muita resenha. Quando os caras estavam se matando, nós estávamos fazendo churrasco. Essa é a realidade. Quando os caras estavam se matando, nós estávamos fazendo resenha. O grupo que trabalhava 3 horas por dia, entendeu? E de mão de obra. O Gilson que estava no marketing aí estava arrebentando. Mas nós estávamos num projeto muito bom, com pessoas muito boas. Não posso deixar aqui de agradecer o pai, né? Que também estava junto. O Renatinho, a rapaziada do comerciante. Senão o Gui mata nós. Você não esquece dos Não, mas não vou falar nome não. O Gui mata nós. Se nós falar o nome aqui, não vai dar, cara. Não vai dar. Gui, os comerciantes do Micael, São Domingos, São Domingos, Marilena, Primavera, Primavera Vila União também. também. E
Paraíso. Santa Edvige e Paraíso. Se faltou, me perdoa. Se faltou, perdoa a gente. Coisa boa. Todos os comerciantes. Se a gente começar a falar nome, vai começar Juliano. Aí vai. Vai, Pierre, vai estender aqui umas 10 horas, mas obrigado a todos que participou. Obrigado, Gilson, por esse bate-papo bacana que a gente teve aqui. Coisas boas virão. E é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Mais um papo com o Souza. Um bate-papo aqui descontraído. O nome do canal é ser Papo Descontraído, acredita? Fizemos tudo. Foi depois um papo descontraído. boicotou nós. Obrigado. Não deixou. Obrigado. Prazer mesmo em receber você aqui mais uma vez. Você sabe que minha casa é sua casa, minha família tá aí de braços abertos aí, que você é um cara que, você é louco, só tem a aprender com você. Comigo você tem muita coisa pra aprender, não. Mas eu com você tenho muito. Nada, que isso. Você ensina demais e às vezes, é igual ele fala que eu falo diferente. É um cara culto. Mas você é o culto da turma. Vou falar isso aqui pra você mesmo. Pra você mesmo. Os ensinamentos, eles só não são com palavras, mas com ação. E quando esse cara se move, ele movimenta muita gente. E às vezes não precisa falar, precisa agir. E você consegue atingir muita gente assim. E você transforma bastante pessoa. Meus parabéns. Eu sou lisonjeado de estar próximo e de aprender com você. Posso dizer que você, nesse novo projeto que vem, você é complemento de muitas falhas que eu tenho e pode ser complemento de muitas falhas de outras pessoas também. Então, falar bem é só uma questão de treino. Não precisa ser nem estudioso, mas de treinar. Agora, fazer o que você faz, poucas pessoas fazem. Viu? Falo das tuas palavras a minha, filho. Você é sem palavras. Você é o cara que serve. Você é o puro Diniz. Vou falar Diniz porque a gente conhece ele como Diniz. Você é o puro Diniz. Entendeu? Parceiro da gente que estava hoje comigo aqui é o puro. Serve com gosto. Entendeu? Maravilha. Eu tenho hora que dou um xerique, dou um tapa na mesa, jogo o chapéu no chão, mas vai pra cima. Faz acontecer. Se não tiver isso, não tem tem verdade. Se não quiser, Na vida, se não tiver isso, não tem verdade. Eu saí vivo desse grupo que já tô muito feliz. Vamos que vamos. Um beijo, pessoal. Tchau. É isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Curta a nossa página aí. Segue nós. Dá uma força pra nós aí. Entendeu? Coisas boas virão. Gilson vai estar aí próximo da gente logo. Fazer mais papo como esse. Tem mais papo pra falar. Tem muita coisa pra falar, muita coisa pra acontecer. Tem dia do pão com ovo. Tem muito papo. Nossa, esqueci de sair. Nossa, os caras invadiram a casa do Gilson. Então, os caras que não... As invasões dos outros fazendo a casa do Gilson. Meu Deus, verdade, cara. Discussão, briga. Mas todo mundo saia de lá unido, muito mais unido do que entrava. Cara, verdade. Podia ser equipe com ovo, né? Mas tem dois da equipe que eu sei que não come ovo, mas tá bom, não vai colar. Gente, é isso. Ficam com Deus. Tenham uma semana abençoada. E hoje estivemos aqui com o Gilson Gonçalves, tô certo, né? Isso. Gilson Gonçalves, contando um pouquinho da história, um pouquinho desse um ano que a gente ficamos juntos aí. Ficamos mais juntos, acho que eu e o Gilson, porque eu com a minha mulher, o Gilson com a mulher dele, muita gente da equipe aí. Entendeu? Durante um ano aí, muita reunião, muitas coisas boas aconteceu, entendeu? Um abraço pro nosso casca de bala, né, que nós falamos pouco o nome dele aqui, mas ele sabe quem é. Thomas Braga, um abração mesmo. Um abraço, você sabe que você está guardado no nosso coração. Se arruma confusão, não me chama, pelo amor de Deus. Deixa eu trabalhar, cara. Deixa eu trabalhar. E é isso. Fiquem com Deus. Tenha uma noite, um dia, uma tarde, a hora que você estiver vendo, abençoada. Segue nós, manda pros amigos, pros inimigos. Não saber para que você vai mandar.
Manda lá, dá um joinha, curte nós no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vai lá, segue a gente lá, né? Tá quase batendo a meta do YouTube. Vamos lá. Falta pouco, entendeu? Tamo junto. Fique com Deus aí, todo mundo. Tchau.